Fala pessoal, meu nome é Bruno Castro e hoje a gente vai desenvolver um projetinho de chat em tempo real. A gente vai usar o React e a gente vai usar a biblioteca socket.io para trabalhar com os WebSockets, beleza? Bom, então eu criei aqui uma pasta vazia chamada React Real-Time Chat e vamos começar criando o nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar duas pastas aqui. Por quê? Porque a gente vai separar o nosso front-end do nosso back-end. Então, a primeira pasta vai se chamar Server, que vai ter o nosso back-end, e a segunda pasta vai ser o Client, que vai ser o nosso front-end. Vamos começar entrando aqui na Client e abrindo o nosso terminal, e aí a gente já pode criar o nosso projeto do React. Muita gente ainda usa o Create React App, porém essa é uma alternativa que está um pouco desatualizada, um pouco mais lenta, e existem atualmente alternativas melhores. E uma delas é o Vite, que é o que a gente vai usar aqui. Então, a gente vai dar um npm create vite at latest. Se você nunca usou o Vite, pode ser que ele peça para você instalar alguma coisa, instalar alguma dependência, tá? Então, você só instala, aceita a instalação, e aí você roda o comando de novo que você consegue seguir normalmente aqui. Então, vamos rodar esse comando. Primeira coisa que ele vai me perguntar vai ser o nome do projeto, tá? E qualquer nome que eu escrever aqui, ele vai querer criar uma pasta com esse nome. Mas como a gente já criou uma pasta, a gente já está onde a gente quer, no diretório que a gente queria estar, a gente pode só dar um ponto para ele criar no local atual, tá? Depois ele vai perguntar para a gente qual o framework que a gente está trabalhando, a gente vai escolher o React aqui. E por fim, a variante que a gente vai usar, que a gente vai colocar o JavaScript aqui mesmo. E pronto, ele criou o projeto para a gente. E agora ele já dá os próximos passos para a gente. Primeiro ele fala para a gente dar um npm install. Então, vamos dar um npm install, que ele vai instalar todas as dependências do React, tudo que ele precisa para rodar o projeto. Terminou a instalação e agora vamos aproveitar para instalar uma biblioteca que a gente vai usar. Então vamos dar um npm install socket.io-client. Vamos esperar a instalação. Instalou e agora a gente pode dar, vamos ver se está tudo certo, a gente pode dar um npm run dev. Vamos ver se nossa aplicação vai rodar. E olha só, ela subiu a nossa aplicação no localhost na porta 5173. Então, se a gente abrir aqui, olha só, nossa aplicação está de pé, está funcionando bonitinho, beleza? Então, vamos fechar isso aqui. Vamos derrubar nossa aplicação usando Ctrl C aqui no terminal. Vamos fechar esse terminal. Vamos voltar para a raiz do nosso projeto aqui e vamos abrir o nosso VS Code. Vamos trazer para cá e agora a gente vai trabalhar com os terminais do próprio VS Code, tá? Então, aqui do lado da lixeira no terminal, tem um botãozinho que a gente pode clicar nele, que ele vai dividir em dois terminais, tá? Ele vai criar um terminal a mais e vai dividir aqui no meio. A gente vai usar os dois para trabalhar tanto com back-end quanto com front-end, tá? Lembrando que a gente está na pasta raiz do projeto, tá? Então a gente tem que dar aqui. No meu terminal da esquerda, eu vou manter o meu front-end. Então eu vou dar um cd client. E aí aqui eu já posso dar um npm run dev para rodar a nossa aplicação daqui desse terminal do VS Code. Ó, subiu mais uma vez na porta 5173. E aqui no terminal da direita, primeiro a gente vai dar um cd server para a gente entrar na pasta. E aí a gente vai iniciar a nossa aplicação do Node, né, que vai ser o nosso back-end. Como que a gente faz isso? npm init -y. E, bom, ele iniciou o projeto e agora a gente vai instalar as bibliotecas que a gente vai usar no nosso back-end. Então, npm install, a gente vai usar o Express e a gente vai usar o socket.io. Beleza, terminou de instalar. Vamos expandir aqui a nossa pasta server. Vamos abrir o package de JSON e vamos colocar aqui um script dev, que ele vai ser o nodemon index.js. Se você não tem o nodemon, vamos fechar aqui o package JSON. Se você não tem o nodemon instalado como uma dependência
se você não tem ele instalado globalmente na sua máquina, você vai precisar instalar ele aqui com uma dependência de desenvolvimento, tá? Como que a gente faz isso? npm install nodemon, a gente passa uma flag "-d" maiúsculo, que aí ele vai instalar ela com uma dependência de desenvolvimento. Beleza, então agora vamos vir aqui na raiz do nosso server, tá? Do nosso back-end, e vamos criar o arquivo index.js. E agora a gente pode começar a codar. Vamos começar importando os nossos pacotes, tá? Então primeiro vamos criar uma constante app, que vai ser require express, e a gente já pode instanciar ele. Vamos criar uma constante server, que vai ser require http, e vamos já criar o servidor com a função create server, e aí a gente passa como argumento a instância do nosso express, tá? Que a gente criou ali em cima. Vamos também fazer uma constante IO, que vai ser require socket.io, e aí a gente também vai instanciar ele. Com o primeiro argumento a gente vai passar o servidor que a gente criou, e o segundo argumento vai ser um objeto com algumas opções, tá? E o que a gente vai passar aqui vai ser o CORS, que vai ter um outro objeto, que vai ter uma propriedade origin, que vai ser a URL do nosso front-end, tá? Então vai ser http localhost 2.5173, tá? O CORS, o que é o CORS? O CORS ele é um mecanismo do navegador que ele consegue limitar de onde vêm as requisições. Então o que eu estou falando aqui para o CORS é o seguinte: estou falando, eu só vou aceitar requisições que venham dessa URL aqui, que no caso é a URL do nosso front-end. Beleza? Então agora vamos também criar uma constante port, que vai ser a porta que vai estar o nosso back-end. Vamos colocar aqui na 3001. Você pode colocar qualquer porta, tá? Eu vou colocar 3001 porque é o padrão, geralmente a gente costuma colocar na 3001. E porque eu sei que a minha 3001 está livre também, tá? Mas se você quiser mudar, você pode colocar a porta que você quiser. E por fim, vamos rodar o nosso servidor. Então vai ser server.listen, passando o primeiro argumento a porta, e depois vamos colocar aqui um console log. Vamos só colocar uma mensagem de server running. Vamos salvar isso aqui e vamos testar. Vamos dar aqui no nosso terminal do back-end, npm run dev, e olha só, está funcionando direitinho. Ele deu server running. Então agora a gente pode voltar a trabalhar com o nosso front-end, tá? Então vamos expandir aqui a nossa client. E a primeira coisa que a gente vai fazer é, na pasta src, a gente vai criar uma nova pasta chamada components. E dentro dessa pasta components, a gente vai criar outras duas pastas. Uma vai se chamar join e a outra vai se chamar chat. E dentro de cada uma delas, a gente vai criar um arquivo de mesmo nome, tá? Então, na join, a gente vai criar um arquivo join.jsx, e na chat, a gente vai criar o chat.jsx, tá? Então, vamos vir aqui na join. Se você tiver os snippets do React instalados, você só vai precisar escrever rfc, clicar na primeira opção aqui, que ele já vai trazer para você o import do React e também a função do componente já, tá? Então vamos começar aqui. Inicialmente, vamos deixar um H1 com o nome do componente, join. E já vamos fazer também o que vai ter nesse componente, que vai ser um input type text. Vamos colocar um placeholder, que vai ser nome de usuário. E vamos colocar um button, que vai ter o texto de entrar, tá? A gente já pode selecionar isso aqui, a gente pode copiar tudo isso daqui. Vamos jogar no chat, que ele vai ter a mesma estrutura, tá? Claro, vamos mudar o nome aqui de join para chat. E o placeholder ele não vai ser nome de usuário, ele vai ser mensagem. E o texto do botão não vai ser entrar, ele vai ser enviar, tá? Então vamos salvar isso daqui. Vamos vir aqui agora no nosso app.jsx. Vamos limpar essa div aqui, vamos deixar só a div py aqui, essa div class name app. Vamos também tirar esse logo daqui de cima que a gente não precisa dele.
e vamos agora importar os nossos componentes. Então vai ser import join from components /join. E a mesma coisa para o chat, tá? A gente só precisa substituir aqui o join por chat. E aí vamos chamar os dois aqui só para ver se está tudo funcionando direitinho. Ó. Então vamos dar um join e um chat. Vamos salvar e vamos ver lá no navegador. E olha só, está funcionando. Os dois componentes estão aparecendo aqui. E agora vamos melhorar isso aqui. Na verdade, o que precisa acontecer? A primeira coisa que precisa aparecer é esse join, só ele, tá? Porque é a tela de entrada, é a primeira tela que a gente vai ver. E uma vez que a gente digitar o nome de usuário e entrar, clicar nesse botão de entrar, a gente quer esconder o join e aí sim mostrar o chat, tá? Então vamos fazer isso. Bom, como a gente está trabalhando num projeto pequenininho, tá? Como a intenção desse projeto é mais mostrar a funcionalidade desse chat em tempo real, eu vou fazer algumas coisas que a gente não faria num projeto real, tá? Então, por exemplo, num projeto real, a gente usaria o React Router para a gente dividir as páginas, né? Para ter uma página só para o join e outra página só para a sala de chat. Mas, de novo, como é um projeto pequenininho, a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente, tá? Então, vamos criar aqui esse state, vamos mudar ele para chat visibility, e set chat visibility, que vai ter um valor padrão de falso. E aí, para a gente mostrar só um deles, como que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na div e vamos criar uma condição ternária. Vamos falar que o chat visibility, vamos perguntar se o chat visibility é true. Se ele for true, eu quero que mostre o chat. Se não, se ele for false, eu quero que mostre o join. Aí vamos tirar esses dois daqui de baixo, vamos salvar isso daqui e vamos ver ali no navegador. E olha só, já funcionou. Então, ele está mostrando para mim só esse join, só o componente join. E aí agora a gente vai fazer a funcionalidade de quando a gente entrar aqui, quando a gente clicar no botão entrar, ele vai esconder esse join e vai mostrar o chat, beleza? Então vamos fazer isso. Bom, para a gente fazer isso, como que a gente pode fazer? Mais uma vez, num projeto real, a gente usaria o Redux para trabalhar com o gerenciamento de estados, né? Para a gente conseguir passar os estados de pai para filho, de filho para pai. Mas como é um projeto pequenininho, a gente vai fazer desse jeito aqui. Ó. A gente vai passar essa função setChatVisibility como uma prop para o join. Tá? Então, vai ser passar uma prop de mesmo nome que vai passar a função. Então, aqui no componente join, a gente vai trazer essa prop, tá? E aí, vamos fazer aqui a lógica agora do nosso componente. Vamos começar pegando o valor que tem aqui nesse input. Como que a gente vai fazer isso? Vamos importar um hookzinho aqui do React que se chama useRef. E vamos criar uma const usernameRef, que vai ser o useRef. E aí a gente só precisa atribuir ele aqui no nosso input, tá? Passando o mesmo nome que a gente definiu ali em cima. Tá, então a gente está definindo isso daqui e agora vamos fazer o evento clique do botão. Ele vai chamar uma função que a gente vai chamar de handleSubmit. Vamos criar essa função aqui, const handleSubmit, vai ser uma arrow function. A gente pode criar uma constante username, que aí a gente vai querer acessar o valor desse ref aqui que a gente criou. Como que a gente faz isso? Sempre que a gente está trabalhando com ref, para a gente acessar o valor dele, a gente faz o seguinte, a gente pega essa constante que a gente definiu para o ref, tá? Então, no nosso caso, é username ref, e a gente coloca .current.value. E aí, agora sim, a gente tem acesso ao valor do input, tá? Então, vamos só fazer uma verificaçãozinha. Vamos fazer o seguinte, ó. Se não tiver nada no username.trim, porque eu quero cortar os espaços, a gente retorna. Mas se passar,
Vamos só ver se isso aqui está dando certo. Vamos dar um submit aqui no console log. Vamos ver isso aqui então. Vamos abrir o nosso console. Ó, com o input vazio, eu estou dando entrar. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Eu estou dando entrar aqui e não acontece nada. Se eu deixar só com espaço de entrar, também não acontece nada. Mas se eu digitar alguma coisa, quando eu clicar em entrar, olha só, ele deu para mim o submit. Então, está funcionando. Então, agora, vamos fazer a funcionalidade da visualização lá dos nossos componentes, tá? Então, a gente vai pegar esse set chat visibility aqui e vamos passar um valor true para ele. E agora a gente está, através do componente filho, a gente está conseguindo mudar o estado do pai aqui, que no caso é o nosso componente app, tá? Então, o nosso chat visibility aqui, quando a gente clicar no botão de enviar, ele vai entrar nessa função aqui, ele vai mudar o valor desse state aqui para true. E aí ele vai mudar também o nosso componente, ele vai esconder o join e vai mostrar o chat. Vamos testar isso daqui então? Então a gente tem aqui o join, vamos atualizar a página. A gente tem o join aqui, eu vou dar um teste aqui. Quando eu entrar, ele tem que mudar de join para chat. Então quando eu clico, olha só, ele mudou. Então está funcionando. Bom, agora vamos voltar aqui no join e a gente já pode tirar esse console log daqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai conectar com o nosso back-end, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ter que importar aqui, vamos dar um import, vou chamar de IO from socket.io-client. E aí a gente vem aqui e dá um const, vamos atribuir uma constante chamada socket, que vai ser io.connect, e aí a gente passa a URL que a gente quer se conectar, que vai ser http localhost 3001, que é a minha URL lá do back-end, né, que eu defini na porta 3001. E bom, agora ele vai se conectar. Porém, a gente não colocou um listener de conexão lá no nosso back-end. Então, vamos corrigir isso. Vamos salvar aqui, vamos voltar no nosso index.js lá do back-end e vamos colocar uma conexão. Vamos fazer ele reconhecer a conexão lá do nosso front-end. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o IO, que a gente estava importando aqui em cima, io.on, e a gente passa aqui o nome do evento que a gente está escutando. Tá? No nosso caso aqui é uma conexão, então a gente vai usar o connection, que é o nome já reservado, e aí a gente vai passar, ele vai receber a instância do socket que ele está se conectando. Tá? Então, aí aqui dentro a gente tem acesso a todo o objeto de conexão que foi feito lá pelo front-end. Tá? Então, quando houver uma conexão, o que a gente quer fazer? Vamos colocar um console log, vamos dizer usuário conectado. E vamos passar aqui o socket.id. Esse objeto socket ele tem várias propriedades. Uma delas é um ID que ele gera aleatoriamente para cada conexão que é feita. Tá? Então vai ser um ID único que a gente vai só exibir aqui. A gente vai colocar no console log quando tiver uma conexão nova. Tá? Vamos salvar isso daqui. Vamos voltar aqui no nosso join. Vamos ver como é que ele está. Ele está dando uma conexão. Tá, então beleza. O que tem que acontecer aqui agora é quando a gente entrar com o nome de usuário aqui, ele tem que aparecer aqui para mim, usuário conectado, e aí o ID do socket que ele criou. Então vamos fazer o teste. Então vou entrar aqui com o nome Bruno. Entrei, então aqui no back-end, olha só, usuário conectado e passou o ID, beleza? Como aqui ele está fazendo uma requisição, a gente precisa fazer uma função assíncrona, tá? Então vamos colocar um async aqui e um await na frente desse connect aqui, tá? E bom, agora o que a gente quer fazer? A gente quer definir um nome de usuário para o socket, tá? Lá no back-end a gente quer armazenar o nome de usuário que a gente está definindo aqui. Como que a gente vai fazer isso? O Socket.io ele trabalha basicamente com eventos que são emitidos e são escutados, tá? Então, uma ponta emite um evento, a outra escuta.
E tanto faz se é back-end ou front-end, tá? Você pode emitir do front-end para o back-end, como você pode emitir do back-end para o front-end. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar essa instância do socket que a gente acabou de criar, que a gente conectou, a gente vai falar o seguinte, socket.emit, que é a função que a gente usa para emitir eventos, tá? O primeiro argumento vai ser o nome do evento que a gente está emitindo. Então a gente vai colocar aqui set username. Você pode dar o nome que você quiser, tá? A não ser que seja um nome reservado. E aí a gente passa o dado que a gente quer passar como segundo argumento, tá? Pode ser um objeto, pode ser um array. A gente vai passar aqui como... A gente vai passar direto uma string, tá? Porque é a única coisa que interessa para a gente passar. Que a gente vai passar o username, que é justamente o valor que tem naquele input que a gente definiu ali em cima, né? Tá, então beleza. Então eu estou emitindo lá para o back-end. Então agora o back-end precisa receber isso. Como que ele vai fazer isso? Vamos copiar esse nome aqui que a gente definiu. Vamos voltar aqui no back-end. E aí a gente vai criar o seguinte. A gente vai falar socket.on, ou seja, agora essa instância do socket está escutando por um evento. Qual evento que ela quer escutar? Quer escutar o set username que a gente criou. Então, ele vai receber também username, que a gente vai passar uma arrow function aqui. E agora a gente vai setar isso nessa instância do back-end. Como que a gente vai fazer isso? A gente faz socket.data. O data é uma propriedade do objeto socket que a gente consegue armazenar as informações que a gente quiser, tá? Então a gente vai criar, dentro dessa data, a gente vai criar uma propriedade username que vai ter o valor que a gente está recebendo, beleza? Então vamos salvar isso daqui. Eu posso até, na verdade, dar um console log aqui embaixo, exibindo. A gente não colocou igual aqui, a gente tem que setar username. Vamos copiar isso daqui, só para a gente exibir para ver se está dando certo, tá? Então vamos salvar. Ele já identificou um usuário conectado porque eu ainda estou lá na página, tá? Vamos atualizar aqui. E agora eu vou setar nome Bruno. Quando eu vejo aqui no back-end, ele conectou o usuário novo e também já me deu, já deu o log aqui do meu username. Então funcionou aqui, a gente conseguiu atribuir nessa propriedade aqui o nosso nome de usuário, beleza? Então a gente pode tirar esse console log daqui. A gente pode inclusive colocar aqui um outro evento, socket.on disconnect, que também é um evento já reservado, tá? E ele recebe o motivo da desconexão, tá? A gente pode só colocar aqui um console log, que a gente vai falar usuário desconectado. Da mesma maneira que a gente passou o user ID, a gente pode passar aqui também o socket ID, tá? Então, se eu atualizar aqui a página agora, primeiro ele tinha me conectado porque eu já estava lá na página, eu atualizei, ele me desconectou, beleza? Beleza, então agora a gente criou aqui o username. E agora, vamos fazer o seguinte, a gente precisa passar essa instância do socket aqui que a gente criou, a gente precisa passar ela de volta para o componente Py, que é o app, para o app poder passar para o componente chat, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, o jeito ideal de fazer isso seria usando o Redux, certo? Mas como é um projeto pequenininho, a gente vai usar a mesma maneira que a gente passou aqui como prop, passando a função de set state, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo state, que vai ser o socket e o set socket, que vai ser use state, o valor padrão vai ser nulo. E vamos passar esse set socket aqui para o join também. Vamos importar ele aqui. E aí aqui embaixo é só a gente definir, a gente setar o socket para essa instância do socket que a gente criou aqui em cima, beleza? Então agora a gente vai ter acesso a esse socket, porque agora esse socket aqui que a gente está setando aqui, ele está armazenado nesse state aqui do componente Py, beleza? Então agora para a gente passar ele para o chat, a gente só precisa passar como prop também, passar esse socket aqui. Então
Beleza, agora a gente pode começar a trabalhar no nosso componente de chat, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro componente join. A gente vai primeiro acessar o valor aqui do input, tá? Então a gente vai importar o useRef. Vamos criar uma constante message ref, que vai ser useRef. Vamos atribuir aqui message ref. Vamos criar também no evento click uma função. A gente também vai chamar de handle submit. Vamos criar essa função aqui. Handle submit vai ser uma arrow function que a gente também vai ter a mensagem, então vai ser const message, que vai ser o message ref.current.value. Vamos fazer aquela verificaçãozinha que a gente fez lá no outro também, tá? Então if message.trim, se não existir nada nele, a gente dá um return, senão a gente segue aqui com a nossa vida. Bom, a gente precisa também trazer o useState, porque a gente vai criar aqui um state da lista de mensagens, tá? Então vai ser message list e set message list, que vai ser useState, que o valor padrão vai ser um array vazio, tá? Então, no handle submit, o que a gente quer fazer? A gente esqueceu de importar aqui a instância do socket, tá? Vamos importar. Então, no handle submit, vamos dar uma olhada. A gente vai querer, vamos entrar aqui primeiro. A gente quer digitar a mensagem e a gente quer enviar ela. Então, vamos fazer isso. A gente já está pegando o valor da mensagem aqui. Então, se a gente passar pela validação, a gente quer fazer o quê? Vamos dar um socket.emit, da mesma maneira que a gente setou o nome de usuário, a gente vai emitir um outro evento que a gente vai chamar aqui a gente pode chamar simplesmente de message, tá? E vamos passar, pelo menos por enquanto, vamos passar só o texto da mensagem, tá? Que vai ser então a própria message aqui. E quando eu emitir, eu também quero limpar o campo, tá? Então vamos criar uma função clear input, que vai ser... a gente vai pegar só isso daqui, ó. Vamos pegar o valor do input da message e vamos setar para nada. E aí a gente pode chamar ele aqui por último nessa função handle submit, tá? Então depois que ele enviar, quando você clicar em enviar a mensagem, ele já vai limpar o campo. Então aqui a gente está emitindo para o nosso back-end, então agora lá no back-end a gente tem que escutar por esse evento message, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos criar um novo evento, um novo listener, socket.onMessage, e aí eu vou receber a própria mensagem, ou melhor, o texto da mensagem. Deixa eu mudar isso aqui para text, tá? E aí, olha só, vamos visualizar aqui no nosso navegador. O que acontece? Quando a gente está emitindo uma mensagem, o que a gente faz? A gente está enviando essa mensagem para o servidor. Mas vamos imaginar o seguinte, a gente está numa sala de chat com outras várias pessoas. Quando eu estou mandando uma mensagem para o servidor, as outras pessoas não sabem que eu estou mandando uma mensagem para o servidor. Elas não sabem o que eu estou mandando. Como que eu faço para essa mensagem não só chegar no servidor, mas chegar nelas também? É muito simples. Quando a gente manda a mensagem para o servidor, ele tem que receber essa mensagem e ele tem que enviar de volta. Inclusive para mim, tá? Ele vai enviar para todo mundo, inclusive para mim. Então é essa dinâmica que a gente vai fazer aqui. Então a gente está recebendo a mensagem aqui e agora a gente tem que emitir ela de volta lá para o nosso front-end, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar io.emit e é I/O porque agora é o servidor que está emitindo, tá? Não é mais a instância do socket. E aí a gente vai dar o nome do evento. Então vamos colocar aqui receive message. E aí vamos passar aqui não só o texto, mas vamos passar um objeto que vai ter
Vamos passar primeiro o texto mesmo, o text. Vamos passar um author ID, que vai ser o socket.id, o ID dessa pessoa, né? E por fim, vamos passar o próprio nome de usuário, né? Vamos passar como author mesmo, que vai ser aquilo que a gente definiu aqui, tá? Que vai ser o socket.data.username. Então agora a gente está emitindo de volta para o front-end. Então agora lá no front-end a gente tem que receber, a gente tem que criar um listener lá no nosso front-end. Então vamos fazer isso, vamos copiar esse nome daqui, vamos voltar aqui no nosso chat e vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro importar um outro hookzinho chamado useEffect, tá? E aí vamos criar aqui useEffect, uma arrow function. O array de dependência ele vai ter a instância do socket, tá? E aí aqui a gente pode criar o socket.on e aí ele vai ser um listener escutando pelo evento receiveMessage, tá? Ele vai receber o objeto que a gente está mandando lá do back-end. E aí a gente vai fazer o seguinte, toda vez que a gente receber uma mensagem, ele cair nesse evento aqui, a gente quer colocar dentro dessa message list aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar set message list, e aí a gente quer acrescentar o valor à lista de mensagens que já existe, tá? Então quando a gente está trabalhando com o valor anterior, um valor que já existe, a gente coloca uma arrow function aqui, vai receber o valor atual, então vamos colocar current aqui. E aí o que a gente vai setar ele vai ser um array que vai ter a gente vai colocar o valor do current, né, que são os valores que já existem, os valores atuais. E aí a gente quer acrescentar esse data que a gente está recebendo aqui no evento receiveMessage, tá? Que é aquele objeto que a gente fez lá no back-end. E bom, a gente precisa também fazer ele parar de escutar as mensagens, tá? Porque esse socket aqui ele vai renderizar mais de uma vez. E se eu não fizer ele parar de escutar, ele vai mostrar as mensagens mais de uma vez, tá? Ele vai rodar esse evento mais de uma vez. Então vamos colocar aqui return uma arrow function aqui e a gente coloca socket.off para a gente desligar esse listener e aí a gente passa o nome do evento aqui, que no caso é o receiveMessage, tá? Vamos salvar isso daqui e agora o que falta é a gente renderizar na tela a nossa lista de mensagens, tá? Então vamos vir aqui embaixo. Aqui embaixo desse H1, vamos abrir umas chaves aqui e vamos colocar messageList.map. Vamos iterar sobre as mensagens, né? Então, message. Vamos já fazer um message e o index daqui, uma arrow function. E, na verdade, eu coloquei chaves aqui, ó, mas sempre que a gente quer renderizar alguma coisa no React, a gente não pode usar chaves, a gente tem que usar parênteses, tá? Então, troca aqui as chaves por parênteses. E aí, aqui dentro, o que a gente quer exibir? Vamos exibir um P, que ele vai ser o nome de usuário, tá? 2 pontos, e aí o texto da mensagem. Então, vamos colocar aqui message.author, que a gente definiu, né? Vamos ver. O author, que vai ter o nome de usuário, então vai ser author, e aqui vai ser o message. O texto da mensagem que a gente definiu como text aqui, certo? E sempre que a gente está iterando aqui, a gente está renderizando elementos através de uma iteração, o React pede para ter uma propriedade key, tá? Então a gente pode passar o index aqui que ele não vai reclamar. Então vamos salvar isso daqui e vamos testar agora, tá? Vamos atualizar a página aqui. Eu vou entrar como Bruno. Entrei e vou enviar uma mensagem aqui. Olha só, está renderizando, está funcionando. Teste. Olha só. Vamos então agora dividir em duas telas
para a gente simular uma conversa aqui, tá? Então vamos abrir aqui também o nosso projetinho. Eu vou entrar aqui com outro nome. Eu vou entrar aqui como Gabriel. Bom, e agora, qualquer mensagem que eu enviar de qualquer um dos lados tem que aparecer nos dois, tá? Então vamos testar aqui. Vou mandar um oi. Olha só, funcionou. Aqui nessa minha primeira instância desse nosso chat aqui, apareceu a mensagem que eu enviei lá do outro navegador, uma outra conexão. Então agora eu tenho o Gabriel e eu tenho o próprio Bruno conectados no mesmo chat, tá? Então qualquer coisa que eu digitar, olha só, vai aparecer nos dois. Então a nossa funcionalidade está certa, está funcionando. A gente já consegue trocar mensagens aqui em tempo real, em diferentes lugares, tá? E então agora vamos melhorar a aparência disso aqui. Vamos estilizar isso aqui um pouquinho. Como não é a intenção do vídeo mostrar estilização, ensinar CSS ou qualquer ferramenta de CSS que eu vá usar, eu vou cortar o vídeo aqui, tá? Eu vou estilizar e depois eu volto, beleza? Bom, gente, então voltei aqui. Já estilizei a nossa aplicação, agora está com uma cara um pouquinho mais apresentável. Então vamos mostrar o resultado final aqui. Vamos entrar aqui na minha esquerda com o nome de usuário de Bruno e na direita com o nome de usuário de Gabriel. Então esse aqui é o nosso chat agora já estilizado. A gente já sabe que a funcionalidade está ok, está funcionando. Então vamos só fazer um teste aqui, vamos mostrar como que ficaram as mensagens também. Então, olha só, o que eu quero destacar é que quem manda a mensagem, o balãozinho aqui fica destacado em azul e na direita, enquanto que quando você não manda mensagem, quando é a outra pessoa que manda, ele fica na esquerda e fica em cinza, tá? Então a gente adicionou isso aqui também. E a gente adicionou mais algumas coisas, eu vou dar uma geral aqui só para explicar para vocês o que eu fiz aqui por trás das câmeras, tá? Então, inicialmente eu usei o Material UI, que é um framework de CSS, tá? Mas eu também só estou usando dele esse input aqui e o send icon, que são justamente esse campo de texto e esse botão aqui para enviar, tá? Eu não fui muito a fundo nele, porque já pouca coisa já atendi o que a gente precisa aqui, né? Estou usando módulos de CSS também, então eu criei aqui, tanto na pasta chat que a gente tinha criado, quanto na pasta join, eu criei um arquivo em cada uma, que é o chat.module.css e o join.module.css, né? E como que a gente usa ele? A gente importa ele da mesma maneira que a gente importa um componente, por exemplo, né? E aí a gente trabalha com ele da seguinte maneira, ó. A gente vem aqui e no class name a gente abre uma chave, passa o style e o array, a gente passa como se fosse um array, passando aqui o nome da classe que a gente deu aqui no arquivo de módulo do CSS, tá? Então, um arquivo normal de CSS, tá? Com as classes, então é só passar o nome aqui. Vocês podem ver que eu estruturei um pouquinho mais as mensagens também. Ao invés de ser aquele P que a gente tinha criado, aquele parágrafo, agora eu dividi em algumas divs, tá? Eu coloquei aqui o chat container, o chat body, e também as próprias mensagens, ó, eu coloquei o message container, message author, message text, né? Coloquei aqui também um chat footer, tá? E aqui aqueles componentes que eu falei que eu peguei do Material UI, tá? Eu coloquei algumas funçõezinhas que faltaram, tá? O Clear Input, se não me engano, a gente já tinha feito, mas esse Focus Input a gente não tinha feito. O que é isso? É uma função para que quando a gente escrever uma mensagem, a gente enviar, ele já foque aqui no input mais uma vez para a gente digitar qualquer coisa que a gente quiser, tá? Sem essa função que eu acabei de criar, a gente teria que clicar aqui no input para a gente voltar a digitar, tá? Então é uma função bem simples, ó. A gente só pega o ref dele e dá um focus nele, beleza? Também fiz uma função getEnterKey, tá? Que basicamente a gente só usa o Enter para enviar a mensagem, tá? Então, ao invés de eu clicar aqui no ícone, se eu apertar o Enter, ele envia a mensagem, beleza?
Então aqui embaixo é só para mostrar como que eu implementei. Nesse onKeyDown aqui a gente passa essa função e aí a gente verifica aqui se a tecla que foi pressionada foi o Enter, tá? E aí se foi, a gente faz aquela função handle submit que vai enviar a mensagem. E por último, eu fiz uma função chamada scroll down, que o que acontece? Quando a gente manda muitas mensagens ou a gente manda uma mensagem longa, isso aqui vai virar uma div com barra de rolagem, tá? Essa parte branca. O footer aqui, o input e o botão, eles vão se manter no mesmo lugar, mas essa div vai ficar numa barra de rolagem. Então, o que eu preciso é que quando chega uma mensagem nova, que ele role lá para baixo para mostrar a mensagem, entendeu? Então, ó, vamos fazer um teste. Eu tenho um lorem y aqui, vamos copiar. Eu vou, só para a gente mudar, eu vou mandar aqui no outro navegador. E olha só, agora quando a gente enviar, ele automaticamente vai rolar lá para baixo. Ó. Olha só, ele me trouxe lá para baixo. Então, se eu voltar lá para cima e mandar uma mensagem qualquer, ele vai me levar lá para baixo para me mostrar a mensagem, beleza? Então, foi isso que a gente fez, tá? Para eu usar esse scroll down, eu peguei o ref, tá? Eu criei um ref novo, na verdade, de uma div lá embaixo, que vai ficar ó, embaixo das mensagens, uma div invisível, tá? Que você, não tem conteúdo nenhum. Dei um ref para ela e aí a gente pega lá o ref dela, ponto .current, a gente usa essa função scroll into view, tá? Ou seja, vai rolar até ficar visível para a gente. Eu passei uma opção aqui para ele fazer uma rolagem mais suave, tá? E basicamente é isso, tá? E esse ref que eu criei está aqui em cima, tá? Esse bottom ref. E aí, o uso dele, na verdade, eu criei um outro use effect que ele vai ser chamado toda vez que o message list for alterado, tá? Então, quando tiver um novo registro no message list, ou seja, quando chegar uma nova mensagem, ele vai rodar essa função scroll down e ele vai levar a gente lá para baixo. Beleza? Bom, então esse foi o nosso projetinho. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a intenção não era fazer uma coisa muito complexa, era fazer uma coisa para mostrar a funcionalidade do chat, né? Dessa troca em tempo real usando o WebSocket. Eu vou disponibilizar esse código num repositório aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Bruno Castro e até a próxima.